Poderemos ter sérios problemas financeiros o ano que vem e o pior, atuando ainda pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E se isso acontecer, eu arrisco em dizer que o Flamengo fica lá por no mínimo uns 2 anos. Porque do jeito que a nossa torcida também vem atuando em prol do Flamengo, também é lamentável. Rapaziada, me perdoem o início do vídeo. Muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso Clube do Fla. Ontem não fiz pós-jogo, não deu para trazer vídeo porque eu passei mal, muito mal, minha pressão chegou aí a 21, tive que me cuidar, tive que receber atendimento, então eu não quis falar nada sobre o Flamengo, porque realmente a situação é precária, chata, preocupante e muito lamentável. Já chega se inscrevendo no canal se você não for inscrito, deixando o seu like. Esse aqui é um vídeo de desabafo, opiniões, minha no caso, e gostaria muito de ouvi-los também. Eu comecei dizendo aqui que nós poderemos ter sérios problemas financeiros porque o ano de 2021 nós já não ganhamos absolutamente nada. Mas o planejamento de chegar até o final das competições foram cumpridas. Mas e esse ano? Vocês conseguem ver o Flamengo chegando em final de Copa do Brasil, em final de Libertadores, chegando em final de Campeonato Brasileiro? Vocês conseguem ver isso daí do jeito que o Flamengo tá? Eu não consigo. Já será maravilhoso se o Flamengo permanecer na primeira divisão, com uma vaga aí na Sul-Americana. Na Libertadores está quase impossível de pensar, mas seria maravilhoso, porque pensar em título de Copa do Brasil, de Libertadores, será que vocês conseguem pensar nisso daí? Com a bagunça generalizada que está no Flamengo, que eu já falo, ó, muitos torcedores discutiram ou não, falaram sozinho porque eu não discuti. Quando eu dizia que não era só o treinador, o nego vinha pra cima e largava o aço, eu deixava falando sozinho. Eu sempre disse aqui, não é só o treinador, é da diretoria, é de cima pra baixo. E com os jogadores tendo muita parcela de culpa. Me perdoe, rapaziada, além de tudo eu também tô muito gripado. E aqui é sem corte nem edição, mas me perdoem os espirros. E se cuidem por aí. Bom, tá longe de ser só treinador, longe. Contrataram o Paulo Souza e jogaram na jaula dos leões, se vira. Bate de frente com os jogadores, com os atletas e pronto. Sem respaldo nenhum, faz o que você tem que fazer e acabou. Não deu. Independente do rendimento não ter sido aquilo tudo que nós queríamos, ele foi sabotado no Flamengo e a verdade é essa. E eu falei. Ontem, por exemplo, nós podemos ver mais uma coisa que eu disse. O Ilharão jogou por quê? Diego Ribas jogou por quê? Entrar com o Vitinho por quê? O Diego Alves voltou a atuar por quê? Tá muito na cara as coisas, a galera não tá querendo enxergar. Ontem, Everton Ribeiro fez 300 partidas, 300 jogos com o manto sagrado, parabéns para ele, 9 títulos, aniversário ontem do Ayrton Lucas, parabéns para Ayrton Lucas também, hoje é aniversário do Pedro, vários motivos para poder comemorar, para poder estar satisfeito, jogando num Flamengo de uma camisa de 126 anos, de muita história, muita glória, muitos títulos que meio à pandemia conseguiu por causa da camisa e da nossa torcida, um faturamento de 1 bilhão. Salários em dia, um CT espetacular, sensacional, um dos melhores do mundo, que os próprios atletas vindo de Premier League disseram isso, tá? Jogadores morando no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, na Barra da Tijuca, lugares perfeitos, maravilhosos, com uma vida sensacional e jogando no Flamengo de qualquer jeito. E a diretoria não vai intervir, a diretoria não vai falar, se bem que muitos da diretoria não dão exemplo, para poder cobrar, mas tem que cobrar, e quando vai cobrar não tem força, porque mimaram esses atletas de 2019, os caras mandam e desmandam no Flamengo. Quando contrataram um cara para poder fazer a reformulação, limaram o cara, não deram respaldo pro cara, não trouxeram as contratações que o cara pediu.
Os jogadores faziam, mandavam e desmandavam, faziam o que queria e ele não podia fazer nada. Porque quando ia tentar fazer alguma coisa, a diretoria não dava respaldo, a diretoria é omissa. Já caíram vários treinadores. E cadê o futebol? O próprio empresário do Paulo Souza largou o aço lá, tá voando igual sapo. Pois é, trocou um monte de treinador. E cadê o futebol desses caras? Diretoria não faz nada, a diretoria é omissa, passa a mão na cabeça e para eles está tudo certo. O Flamengo é roubado dentro de campo, como ontem de novo foi um pênalti no Gabigol e os jogadores adquiriram bananismo da diretoria. Dentro de campo os caras não se revoltam, não fala com o árbitro, não faz sinal de VAR, deixa tudo para lá como ontem aconteceu de novo. Tá um bananismo sem tamanho, isso me preocupa. É o Bruno Spindel que vai cobrar, aliás, que deveria cobrar da CBF, mas tem boa que não fala. Então os caras ficam tranquilos à vontade para não dar pênalti para o Flamengo, para dar pênalti contra o Flamengo que não existe, para anular gol do Flamengo, gol legal, mas sabe por quê? Porque jogador não reclama, diretoria não reclama, tá tudo certo e isso muito me preocupa. Veio o Domenech. Tentou fazer o que ele tinha que fazer com a visão dele lá, sabotaram o Domi, beleza, saiu falando que o problema do Flamengo estava dentro do Flamengo. E antes do Domenech, o próprio Rogério Ceni já dava indícios disso, que quando ele saiu ele falou, agora o Flamengo só perde pro próprio Flamengo. Então, obviamente, o próprio JJ, que para muitos é o Deus, sem JJ não dá, só o JJ salva. Ridículo quem pensa isso e quem fala isso daí, mas falaram. E o próprio JJ já dizia que o Flamengo só perderia para o próprio Flamengo. Então ele já sabia do que poderia vir por ali. Aí veio o Domi e largou o aço. Veio o Rogério Ceni, teve que fechar com os medalhões obrigados, que se não fosse assim, não ganharia nada. E mesmo assim foi sabotado por eles. Quando ele quis treinamento em 2 períodos, quando ia falar que os caras precisavam treinar, mas os caras foram e sabotaram ele. Mas depois de ter fechado com os medalhões, senão não ganhava. O Ilharão teve que ir pra zaga pro Diego Ribas jogar, senão não ganhava. Aí depois veio o Renate Porta-Amarra, fechou com os medalhões e folga e praiazinha, fica tranquilo, vocês podem jogar à vontade, mandam no Flamengo. Aí conseguiram ir chegando. Se não fosse assim, meu irmão, nem nas finais jogavam. Mas na minha opinião, o pior treinador da história, sabotou o Flamengo contra o Grêmio na final da Libertadores. Mas fechou com eles. Aí veio o Paulo Souza para tentar reformular a pedido da diretoria, de nós torcedores, e a diretoria atrapalhou, porque deixou os jogadores mandarem no Flamengo, eles mandam ali. Aí veio o Dorival e tem que fechar de novo com a panela que a gente está vendo. O Ilharão, Everton Ribeiro, entendeu? Diego Ribas, Diego Alves, fechou, tá fechado e pronto. Nós temos 2 semanas aí para confirmar a nossa permanência na primeira divisão e o que vai ser, meu irmão, da temporada e do nosso ano que vem. É começar a pensar agora, nós teremos aí 8ª de Copa do Brasil, 8ª de Libertadores, e como que vai ser? Alguém pode cravar aqui? Eu tô com muito medo. Ontem o Gabigol, por exemplo, não deu um chute pro gol. Porque o Gabigol se manda, ele já batia de frente com o Paulo Souza, e eu sei porque me disseram, pessoas fidedignas, importantes inclusive, do próprio Flamengo, que o Paulo Souza queria ele enfiado lá na área dos caras e ele batia de frente dizendo que era meia. O Gabigol de meia não soma nada pro Flamengo, nada. Ontem não deu um chute a gol, o jogo inteiro. Mas bate de frente porque é o cara, manda ali, é um dos que mandam. O Ilharão, mal de mar, não deveria ter entrado. Diego Ribas não deveria ter entrado. O Andrés Pereira, por exemplo, ele era o melhor jogador e o Dorival teve a capacidade de mexer, de tirar. Entrou com o Vitinho de titular onde era para entrar com o Lázaro. O Vitinho que jogou, foi jogador do Dorival. Jogador do Dorival, então ele vai dar atenção para essa galera, todo mundo sabe disso. Rapaziada, o Marinho, por exemplo, me preocupa também demais. O Marinho ontem, inclusive, na minha opinião, poderia até ter sido expulso, porque além de não jogar nada, tá meio louco e chuta jogador em vez de chutar a bola. E olha, vou te falar, hein? Flamengo não é SAF? Flamengo não é SAF? Na minha opinião, o Flamengo é SAF, sim senhor. É... SAF, safados, na minha opinião.
Pode ter certeza disso. É a pior SAF que tem no futebol brasileiro do Flamengo. Safados. Pois é, rapaziada, em 2 semanas nós temos jogos aí importantíssimos para ditar o que será aí a nossa temporada de 2022 e principalmente o nosso ano de 2023. Porque se der ruim nas oitavas, se der ruim nas Copas do Brasil e Libertadores, será que teremos forças para lutar no Campeonato Brasileiro? Do jeito que tá? Eis a questão. Deixa o like de vocês aí, rapaziada, se puderem compartilhar o vídeo, deixar o like, comentar, eu agradeço, tá bom? Obrigado por tudo, tamo junto e até o próximo vídeo aí, valeu!